Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Aliar, Centro de Imagem Diagnósticos S.A., para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando Terni. Por favor, senhor Terni, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado por participar do nosso call de divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2019. Antes da gente partir para as apresentações, eu queria algumas mensagens iniciais, né? Principalmente destacar que, uma vez mais, como vocês vão ver, a nossa companhia continua a entregar a alavancagem operacional que se propôs desde o início desse terceiro ciclo de crescimento. Nesse terceiro trimestre de 2019, vocês vão observar, que, uma vez mais, crescimento de margens, lucros e retorno que buscamos e que tem sido consistente nos últimos trimestres. Ressalto que já são 7 trimestres consecutivos, desde o primeiro trimestre de 2018, que entregamos expansão de margem líquida e estamos entregando aumento de rentabilidade a que nos propusemos durante essa fase em que o cenário macroeconômico é um pouco mais desafiador. Particularmente na receita, destaco inicialmente o same-store sales, que segue apresentando um crescimento positivo. É um crescimento ainda pequeno, verdade, dado as condições macroeconômicas que comentei, mas ainda assim é um crescimento consistente em todos esses trimestres. Destaco também o bom crescimento que estamos conseguindo de forma consistente na regional de São Paulo e agora também na regional de Minas Gerais, principalmente na marca Axial, que vem acelerando recentemente. É importante notar ainda que os números de evolução da receita também refletem, neste período, o impacto negativo da venda das operações do Hospital São Rafael, na Bahia, onde operávamos na marca Delfim até dezembro de 2018. Era uma mega unidade que contribuiu durante todo o ano de 2018 na nossa receita e que não está mais agora na nossa base, afetando assim a base de comparação. Agora, o mais importante é que, olhando para frente, nós já conseguimos ver, sobretudo nos meses de outubro e novembro, uma aceleração importante desse crescimento nas mesmas lojas, para algo já middle single digit, que é bem maior que esse crescimento de 2% que nós estamos reportando agora no terceiro trimestre de 2019. Os meses de outubro e novembro têm sido bastante bons, bastante interessantes. Isso nos deixa naturalmente bem animado para os próximos períodos, porque finalmente a gente começa a ver aqui uma recuperação no cenário macroeconômico brasileiro. O aumento da rentabilidade da companhia e a diminuição dos ritmos dos investimentos dos últimos 2 anos já produziram uma redução significativa na alavancagem financeira da companhia, nos deixando também numa posição bastante sólida. Com isso em mente, gostaria de aproveitar essa oportunidade de convidar a todos para participarem no próximo dia 25, agora em novembro, do nosso Aliar Day aqui em São Paulo, onde nós iremos entrar em detalhes sobre as novas perspectivas da companhia, de um novo ciclo que nós gostaríamos de apresentar a vocês nesse dia. A gente está antecipando em um ano o que nós chamamos de terceiro ciclo, que nós esperávamos concluir somente no final do ano que vem. A gente já considera a posição da companhia nesse momento bastante sólida, a ponto de a gente já começar a pensar, a partir de janeiro de 2020, um novo ciclo de crescimento da companhia. Feito esses comentários iniciais, eu convido todos a irem na página 3, onde nós apresentamos os destaques deste trimestre. Começando pelo lucro líquido, crescimento de 28% no trimestre, ou 44% na visão pro forma. No acumulado, o lucro líquido é atualmente de 33,9 milhões de reais. Expansão de margem EBITDA foi de 446 basis points para 28,5%, um EBITDA ajustado de 78,5 milhões de reais, um crescimento de 17% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Na visão pro forma, a margem é de 23,2 acumulado do ano, uma expansão de 44 basis points. A receita líquida registrada no período foi de 275,7 milhões de reais e, como eu já disse, um same-store sales positivo de 2%, puxado pela maior demanda, principalmente nos mercados de São Paulo e Minas Gerais, mas ainda impactado, como eu disse também, pelo fechamento ou pela venda das operações do Hospital São Rafael, na Bahia. A receita final acumulada no ano está praticamente estável em aproximadamente 810 milhões de reais. O nosso fluxo de caixa livre alcançou no período 104,6 milhões de reais no acumulado, demonstrando a elevada capacidade de geração de caixa da companhia. Mesmo se olharmos na visão pro forma, o crescimento é expressivo, alcançando 68,5% para 68,4 milhões de reais de caixa livre. Quero destacar também que concluímos com sucesso a nossa segunda emissão de debêntures, dentro do valor total que buscávamos de 350 milhões de reais. Recursos que foram usados principalmente para otimizar a nossa estrutura de capital. O ROIC continua avançando e chegou agora no período a 14,3%, que representa uma melhoria de 243 basis points, como consequência da nossa estratégia de maturação dos investimentos e aumento de rentabilidade da companhia. Por fim, mas não menos importante, destaco também o NPS, Net Promoter Score, que é um indicador que nós usamos para medir a satisfação dos pacientes com os nossos serviços, que registra no período 66,3% no final desses 9 meses. Uma importante evolução de 100 basis points no acumulado do ano. Mais adiante, nas considerações finais, também volto a comentar sobre o novo aditivo que foi assinado pelos acionistas e que foi celebrado no mês passado, e eu volto no final com um pouco mais de detalhes sobre esse acordo. Convido todos a irem agora à página 4, onde vou comentar sobre a evolução da receita. Como eu disse, o same-store sales contribuiu com 5,7 milhões de reais, oriundos daí as novas unidades representaram também um crescimento de 2 milhões, principalmente da nossa iniciativa do IDR, que começa a tomar velocidade, e a gente, de novo, no nosso Aliar Day, a gente vai entrar em bastante mais detalhes sobre a evolução do IDR e a visão que a gente tem para essa iniciativa para o próximo ano. Tivemos ainda o impacto da venda do hospital, como já comentei, que vai impactar até o último trimestre desse ano, o que faz com que a receita líquida apresente uma pequena redução de aproximadamente 1% quando comparado com o período anterior. No gráfico da direita, as reduções apresentadas refletem os efeitos que eu já comentei, porém vale observar uma pequena recuperação no que nós estamos chamando aqui de imagem, excluindo ressonância magnética, que é, sobretudo, principalmente, ultrassom. A gente tem conseguido, nesse período, uma pequena elevação de ticket médio e de mix de produção que tem favorecido o ultrassom, bastante importante para as nossas operações. Esse movimento setorial parece estar se acomodando e nossa receita, seja pelos maiores volumes ou pela menor pressão de trade-down dos tickets, deve retornar em breve com uma melhora esperada da economia. E, como eu disse, bons sinais disso a gente tem visto já nos movimentos de outubro e novembro, e a gente acredita que já começa a ser resultado das melhoras do CAGED que a gente observou nos últimos meses. Isso para nós é bastante importante, porque nos abre excelentes expectativas e perspectivas aí para 2020. Para encerrar, o último bullet aqui desta página comenta o crescimento positivo de 2,3% da receita de imagens da companhia no acumulado do ano, quando se exclui o efeito do Hospital São Rafael.
Destaco aqui, sobretudo, o crescimento de receita próximo de 5% year to date da nossa regional aqui de São Paulo, que é a maior marca da companhia. Também um destaque para Minas Gerais, que tem apresentado um crescimento, acelerando um crescimento aí nos últimos meses. Dito isso, com esses comentários iniciais, eu passo a palavra agora para o Fred, o nosso CFO e diretor de RI, que vai dar mais detalhes sobre a performance da companhia nesse último trimestre. Depois da apresentação dele, volto aqui para as considerações finais e para as perguntas. Com isso, obrigado. Fred, é com você. Olá, boa tarde a todos. Eu vou começar a minha apresentação no slide número 5. Como a gente tem mostrado aqui, como o Terni comentou, desde o início de 2018 a companhia entrou num novo ciclo, onde o grande foco não ia ser expansão, mas a gente ia botar um foco bastante importante em crescer organicamente as unidades que a gente já tinha investido e também usar bastante tecnologia e inovação em busca de melhora de eficiência, e isso ia se culminar, ia acabar culminando num crescimento menor de receita nesse ciclo, mas que esse crescimento menor de receita ia ter um impacto bastante forte, principalmente na última linha, ou seja, um lucro líquido, e também um efeito positivo de expansão de margem líquida. É isso que a gente vem entregando consistentemente desde que a gente entrou nesse novo ciclo. O terceiro TRI é mais um TRI onde isso vem se confirmando, que mesmo com um desempenho bastante tímido de crescimento de receita, a gente conseguiu uma pequena expansão de margem, mesmo levando em conta as mudanças de regra contábil. A gente teve uma pequena expansão de margem líquida e uma grande expansão de lucro, ou seja, 28% year on year e 44,3% no trimestre, se você desconsiderar os efeitos do IFRS 16. Indo para o slide número 6, quando a gente olha o desempenho do ano, ele é muito parecido com o desempenho do terceiro trimestre, ou seja, a gente tem uma pequena contração de receita, mas que a hora que a gente vai descendo nas linhas do P&L, por uma queda de 0,9% da receita líquida, a gente acaba crescendo o EBITDA ajustado 1% em bases comparáveis. Isso gera uma expansão de 44 basis points da margem líquida e um crescimento de lucro aí de 65%, ou seja, uma grande expansão em relação ao ano passado. Indo para o slide número 7, comentar um pouco assim, quais são os principais fatores por trás desse desempenho, começando pelo EBITDA. Aqui o EBITDA, a companhia tem feito um trabalho muito grande de foco em tecnologia, inovação, em busca dos ganhos de eficiência que permitam que a gente consiga expandir margem, a despeito de um cenário ainda que se mostrou bastante desafiador de receita nesse trimestre. Tá? Aqui vale a pena destacar que esse trimestre tiveram dois efeitos que não tiveram nos trimestres anteriores, então acho que vale a pena destacar. Um deles foi a nova concessão de programa de ações restritas, que teve um impacto negativo nesse trimestre em relação aos trimestres anteriores. Tá? Então, com essa nova concessão, a gente passa aí a ter uma despesa aí adicional na ordem de R$1.500.000, R$1.600.000 reais por trimestre, mas que ainda assim a gente conseguiu, assim, a partir de todos os ganhos de eficiência que a gente conseguiu implementar, offsetar esse efeito e ter aí uma pequena expansão de margem líquida no trimestre. Né? No ano, o nosso EBITDA ajustado atingiu 224 milhões, 27,7% de margem líquida, ou 23,2%
10%, se você desconsiderar o efeito do IFRS 16. Indo para o slide número 8, comentar sobre o desempenho do resultado financeiro e do endividamento da companhia. Aqui a gente segue um caminho que a gente vem traçando aí desde o início de 2018, com foco bastante grande em reduzir a alavancagem da companhia. Com isso, a gente chegou aí no terceiro TRI com uma dívida líquida na casa de 577 milhões, o que dá um índice de dívida líquida por EBITDA um pouco abaixo de 2,3 vezes. Tá? Se você olhar com o efeito do IFRS 16, esse indicador aí estaria na casa de 2 vezes, e mostra os esforços que a companhia tem tido em melhorar a geração de caixa e usar esse caixa excedente financeiro. Com isso, a nossa despesa financeira caiu aí por volta de 16% em relação ao trimestre anterior, descontados os efeitos do IFRS 16, e esse efeito ele é uma combinação tanto da redução da dívida quanto da redução das taxas de juros que incidem sobre o nosso endividamento, seja pela redução dos spreads que a companhia está pagando hoje, dados as diversas ações que a companhia tomou para melhorar o perfil de dívida, mas também tem um impacto positivo aí da queda da Selic ao longo desse ano. Indo para o slide número 9, comentar sobre imposto de renda e lucro. Mais um trimestre a gente teve um desempenho bastante bom de redução de alíquota efetiva, ou seja, a gente conseguiu chegar aí um pouco abaixo de 23% de alíquota efetiva no acumulado do ano. No terceiro trimestre, especificamente, a gente atingiu 21,3% de alíquota efetiva, ou seja, é um desempenho bastante positivo, principalmente considerando que a gente ainda não encerrou o processo de incorporação, e isso deve acontecer aí ao longo do próximo ano. A gente já iniciou esse processo de incorporação, mas a gente ainda não está tendo nenhum benefício na alíquota efetiva ainda desse processo. A gente só deve efetivamente conseguir capturar benefícios adicionais em função da incorporação no final de 2020, início de 2021, dependendo aí de quando a gente termina efetivamente esse cronograma de implementação, mas de qualquer forma, os níveis atuais já são muito bons e eu acho que eles tiram qualquer tipo de preocupação em relação à nossa alíquota efetiva de imposto. Em relação ao lucro, como o Temer já comentou, a gente teve um desempenho bastante positivo, tanto no trimestre, e a gente mantém isso no acumulado do ano, e tanto faz a base contábil que você for comparar com ou sem IFRS 16, em todos os casos a companhia tem mostrado uma expansão significativa de lucro, em linha com os objetivos determinados para esse terceiro ciclo da Aliar. Indo para o slide número 10, comentar sobre os investimentos. Os investimentos seguem em níveis aí bastante controlados. A companhia deve fechar o ano aí com CAPEX na ordem aí de entre 70 a 80 milhões de reais. Lembrando que esse investimento teve um nível de redução substancial, se você comparar aí com o que a gente investiu aí entre 2014 e 2017. E isso tem tido um impacto bastante positivo nos níveis de geração de caixa da companhia. É importante mencionar que, apesar de toda essa redução de investimento, a companhia segue investindo em expansão, assim, claro, num nível muito menor, mas a gente segue com foco bastante grande nos investimentos em tecnologia e também em expansões pontuais, onde a gente já começa a enxergar potenciais de crescimento e
que ajudam a gente a enxergar para frente um cenário mais positivo de crescimento do que a gente viu aí ao longo do ano de 2019. Indo para o slide número 11, mostrar geração de caixa, tanto operacional quanto fluxo de caixa livre. Nossa geração de caixa operacional atingiu aí 160 milhões no trimestre, uma conversão de caixa da ordem de 71%. Aqui tem um efeito ainda importante de mudança de regra contábil, mas independente de regra contábil, quando a gente olha o fluxo de caixa livre, que não é impactado por essas, assim, significativamente por esses efeitos, a gente tem um aumento aí de quase 70% na geração de caixa no acumulado do ano, ou seja, por uma geração de caixa por volta de 40 milhões em 2018, a gente já atingiu aí quase 70 milhões em 2019, um aumento aí de 70% na geração de caixa em relação ao ano anterior. E isso é o que a gente tem, é o que a gente tem consistentemente mostrado aí, como o Terni falou aí, ao longo dos últimos 7 trimestres, mas que, como o Terni falou, a gente está indo aí, estamos indo para um final de ano onde a gente já começa a enxergar um cenário um pouco diferente e a companhia já começa a ver oportunidades de voltar a crescer. E como o Terni comentou, a gente vai discutir um pouco dessas oportunidades no nosso Aliar Day, no dia 25, que esperamos todos vocês lá para discutir um pouco as possibilidades que a gente vê aí entrando aí num novo ciclo da Aliar. Com isso eu encerro a minha parte e volto para o Terni, que ele vai fazer as considerações finais. Obrigado, Fred. Vamos agora no slide 12. Antes das considerações finais, uma breve palavra sobre a renovação de aditivo de acordo com a renovação que a gente está chamando aqui de aditivo assinado ao acordo de acionistas. Né? Neles, os acionistas majoritários da companhia, Pátria, Dr. Roberto e Dr. Sérgio, decidiram estender a parceria que eles já estão conduzindo lá já há mais de 5 anos, desde a associação, quando nós incorporamos, aliás, se fundiu com o CDB, em novembro de 2015, eles estenderam, através desse aditivo, o acordo que já existia entre eles. Os termos e as condições são basicamente os mesmos. Acho que a única mudança digna de nota aqui se refere à questão de saída de um dos acionistas, que é a cláusula de drag along, né? E que, no meu entender, em nada afeta a governança da companhia. Ela, basicamente, está mantida exatamente a mesma. E do meu lado, o que é mais importante comentar com vocês aqui é que a gente enxerga um conselho bastante harmonioso, um entendimento muito claro dos desafios que a companhia tem. A gente teve uma discussão bastante intensa nos últimos meses, como eu já comentei aqui, de antecipar o final desse terceiro ciclo, planejado para o ano que vem, agora para o final deste ano. Todos estavam de acordo e a gente vai, então, como nós já dissemos várias vezes aqui, apresentar para vocês no Aliar Day uma nova proposta de um novo ciclo, né? O que a gente enxerga de potencial na companhia, esta nova fase, de novo, como eu já comentei, totalmente alinhada entre todos os membros do conselho, os acionistas da companhia. Então a gente está bastante confiante nesse novo momento. Acho e estamos bastante esperançosos que o país já passou pelo pior. A gente começa a ver uma recuperação do CAGED importante para o nosso negócio, e a gente está bastante animado. Isso já começa a impactar agora novembro, dezembro, outubro e novembro, né? Dezembro a gente ainda não sabe, mas a gente está bastante animado com as perspectivas que se abriram aí para a companhia para o ano que vem, e é isso que a gente vai discutir com vocês
daqui 2 semanas aqui em São Paulo. Por fim, indo para a página 3, as considerações finais, né? Como nós vimos ao longo de toda essa apresentação, a gente segue firme aí no objetivo de aumentar a rentabilidade da companhia. Estamos também animados aí com o ramp-up das megas unidades, continua firme, e agora também uma retomada bastante interessante lá na região de Minas Gerais. A maior produtividade das máquinas continua sendo um destaque, nos levando a alcançar um patamar no ano de mais de 26 ressonâncias por dia por máquina, na média do ano, um ganho de quase 7% em relação ao período anterior. Isso tem sido o foco da companhia, acho que mesmo no 4º ciclo isso não vai mudar, a gente tem que ter um foco constante aqui em melhorar a rentabilidade e o uso dos ativos da companhia, né? A gente também viu, por fim, aí essa expansão das margens EBITDA, do lucro líquido e do caixa livre da companhia, tanto neste trimestre como nos últimos 9 meses do ano, e se a gente olhar para trás também, isso tem sido a marca desse terceiro ciclo da companhia. A gente continua bastante apoiado no uso de tecnologia, isso só se intensificou nos últimos meses. A inovação continua sendo uma prioridade nas nossas agendas. Aqueles que estiverem no dia 25 vão ver o quanto a gente conseguiu evoluir, o quanto ainda tem por vir. Quando a gente imagina que a gente já conseguiu tirar tudo de tecnologia, parece uma nova possibilidade, um novo foco de atenção da companhia e um novo bolso de ganho aí que a gente pode acessar para o futuro. Também, como já falei no início, nós estamos vendo esse 4º trimestre uma aceleração importante. A gente vai falar também disso no dia 25. Isso põe a companhia num outro patamar bastante interessante. Acho que com isso nós cobrimos todos os pontos. Fica aqui o convite para o dia 25. Quem tiver interesse, vai lá no nosso site de RI, faz a sua inscrição e a gente se encontra para discutir em detalhes esse novo foco a partir aí de 2020. Dito isso, a gente encerra aqui a apresentação e nos colocamos à disposição de vocês para as perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte a tecla sustenido para retirar essa pergunta da fila. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. O senhor Thiago Macruz, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta. Boa tarde, pessoal. É o Emerson aqui, na verdade. São 2 perguntas. Primeiramente, vocês podem dividir um pouquinho com a gente como é que tem sido a performance aí na Regional de São Paulo? A gente viu que no primeiro semestre, ela, no acumulado do ano, no primeiro semestre, cresceu 5,6% e agora cresceu um pouco menos, 4,8% nos 9 meses. Como é que tem sido aí a performance no mercado de São Paulo? As marcas CDB e como é que foi a performance dela nesse TRI? E queria entender um pouquinho em termos de ticket, se vocês já conseguem ver uma melhora também no 4º TRI, além de uma melhora de demanda. É isso, pessoal. Obrigado. Bom, Fred respondendo. A performance em São Paulo, ela segue firme. O terceiro trimestre, ele desacelerou um pouco o crescimento em relação aos trimestres anteriores. A razão tem muito a ver com o fato das mega unidades já estarem num nível de maturação, assim, num ponto onde a base do terceiro tri do ano passado começa a ficar um pouco mais difícil do que foi a base do primeiro e do segundo, mas o impacto disso foi muito pequeno, uma desaceleração muito pequena que a gente viu. Agora, quando a gente entra no 4º tri, a gente viu aí um desempenho, principalmente em São Paulo, substancialmente melhor do que o desempenho do terceiro trimestre. Tá? A gente viu isso em todas as regiões, mas São Paulo foi onde esse número surpreendeu até mais positivamente do que a gente
do que a gente imaginava. Então, assim, São Paulo segue a região onde a gente tem maior perspectiva de crescimento. A gente tem unidades bastante cheias já, e a gente, inclusive, tem discutido oportunidades de estar fazendo expansões pontuais na cidade de São Paulo para conseguir dar conta desse aumento de demanda que a gente já começa a enxergar que está acontecendo. Então, quando a gente olha São Paulo, a gente tem um nível de confiança muito grande em relação ao desempenho aí nos próximos anos, acho que eu posso dizer até, inclusive. A segunda questão era em relação ao ticket. Quarto trimestre a gente não deve ver ainda nenhuma mudança relevante em relação ao ticket. O que eu posso comentar sobre o ticket é que na margem não existe mais, assim, não tem mais reduções de preço, tá? Assim, as reduções de preço que tinham que acontecer já aconteceram todas. A gente viu isso até junho, julho. De lá para cá, o que a gente tem visto são repasses de preço dentro do que seria o usual aí, que no nosso entendimento aí é algo perto de 70%, 80% de inflação. Agora a gente ainda deve ter talvez aí mais 1 ou 2 trimestres de impacto negativo do ticket em função do histórico de ajustes de preço aí até o primeiro semestre desse ano. Ok, super claro, pessoal. Obrigado. O senhor Bruno Giardoni, do Banco of America, gostaria de fazer uma pergunta. Olá, boa tarde a todos. Você tem repetidas vezes falado para nós com relação ao potencial de utilização de capacidade, de aumentar o volume de exames por máquina e, pelo que eu entendo, ainda há uma dispersão muito grande no volume de exames de ressonância magnética por dia, né, por unidade, dentro do portfólio do grupo. Então, acho que haveria ainda talvez um espaço para capturar crescimento dentro das mesmas unidades. E agora vocês falam já na aplicação de um plano, talvez um ciclo novo de crescimento. Então, vocês poderiam nos explicar um pouco melhor assim, como é que as duas coisas se encaixam e qual a motivação assim, de vocês adicionarem capacidade nesse momento? Obrigado. Acho que a resposta está embutida na sua pergunta aí. Você tem uma dispersão muito grande em diferentes regiões, em diferentes marcas, em diferentes unidades, né? Então, evidentemente, que tem uma máquina, digamos por hipótese, fazendo 20 exames numa região, é uma máquina que já dá um bom retorno, está longe de ser ruim, dá um retorno interessante para a companhia. Nós jamais consideraríamos tirar essa máquina desse local para ir botar num outro local. Agora, nós temos locais, posso citar um específico, que é Mogi das Cruzes, onde eu estou fazendo 65 exames. Tem vezes que eu faço 65 exames no mesmo dia, na mesma máquina. Muitas das vezes fechando a companhia, a unidade, às 2 horas da manhã e etc. Isso é um desconforto para o paciente, né? Não que seja impossível fazer 70 exames por dia, mas você acaba impondo um desconforto para o paciente que não faz sentido, né? Então, como o Fred falou, são algumas regiões muito pontuais, onde a gente tem um nível acima de 50 exames por dia, onde a gente tem que considerar colocar uma segunda máquina. Agora, todas aquelas máquinas que faziam 10, 12, 14 exames, a gente, de uma forma ou de outra, resolveu esse problema, seja porque a demanda reagiu e a gente conseguiu romper a unidade, seja porque nós tiramos a máquina de local e mandamos para uma outra região. Posso citar aqui, este ano aqui, a gente devemos ter feito aí 2 ou 3 mudanças de máquinas. Já não temos mais essa alternativa, graças a Deus, tá certo? Porque todas as máquinas estão num nível bastante satisfatório de produção. Então, assim, é uma resposta longa, mas ela está embutida na sua resposta. Você tem uma dispersão muito grande entre as diferentes unidades. Então, tem locais onde a gente ainda vai continuar com máquinas abaixo de 25 exames por dia, e você tem locais fazendo acima de 50.
E é nesses locais que nós vamos fazer algum investimento. Entendido. Obrigado, Término. Boa tarde. A senhora Yasmin Brandão, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. São duas perguntas aqui. Eu entendo que vocês vão dar um pouco mais de clareza sobre o IDR novamente no Investor Day, mas eu queria saber o que vocês conseguem falar já em termos de pipeline, talvez até novos contratos que vocês já estão trabalhando aí para 2020. E a segunda pergunta é, vocês tinham há um tempo atrás também compartilhado algumas expectativas que vocês tinham em relação a ganho de produtividade da parte de tecnologia. Se eu me recordo bem, acho que 100 bips que deveriam vir a partir da automatização do call center ao longo de 3 anos. Então, queria entender com vocês também, em termos de timeline, vocês acham que uma parte mais relevante disso deve estar vindo agora, ao longo de 2020? Como que a gente pode esperar a divisão disso ao longo do tempo? Obrigada. Yasmin, eu infelizmente tenho que deixar você curiosa, tá certo? Porque se eu responder isso aqui, eu esvazio o evento lá. Então, para você saber a resposta da primeira parte da pergunta, você vai ter que ir lá no dia 25, vai ser um prazer recebê-la lá. Nós vamos falar, sim, de IDR, nós vamos posicionar vocês o que andou e o que tem para andar. Tem muita coisa bacana acontecendo no IDR, decididamente foi uma iniciativa acertada, a companhia tem menos de 1 ano de vida, mas já tem contribuído para o resultado da companhia e as perspectivas não poderiam ser melhores. O quarto ciclo passa por isso, passa pelas iniciativas de IDR, mas infelizmente você vai ter que ir lá para ouvir e interagir conosco e entender melhor, senão eu vou passar aqui uma boa parte do call só falando disso. É um conceito muito mais do que um negócio, então é importante todo mundo entender o que a gente está pensando e para onde a gente está direcionando esse esforço. A segunda parte o Fred vai comentar. Eu vou comentar brevemente, mas é um ponto também que a gente vai falar bastante no dia 25, tá? O que eu posso te antecipar é que é o seguinte, o ano de 19 foi um ano que a gente trabalhou muito dentro de casa, em cima do desenvolvimento da base que a gente precisa para começar a capturar esses ganhos de tecnologia. Mas no final do dia, muito pouco disso já chegou para o cliente, tá? Então, assim, foi um ano que a gente trabalhou muito para botar toda a infra de pé para efetivamente a gente começar a acelerar isso aí provavelmente no início de 2020, tá? O que a gente pode já dizer é que a gente já está com o web check-in funcionando. Essa é a primeira, assim, é o primeiro ponto relativo à tecnologia que vai dar um nível de economia substancial, mas a gente ainda está testando de forma bastante lenta, né? Então a gente deve ter hoje aí já por volta de 4 a 5% dos agendamentos feitos pelo web check-in. Por que a gente não acelerou? Porque a gente está efetivamente testando, né? A gente está direcionando o paciente para o canal, estamos vendo como é que funcionam as interações, estamos criando uma base de dados confiável para entender assim, o que ainda precisa ser melhorado na ferramenta, enfim. A gente ainda está aprimorando o modelo e a gente ainda não acelerou, porque a gente ainda acha que tem alguns ajustes importantes que a gente tem que fazer para efetivamente conseguir escalar isso, tá? Mas, como vocês vão ver lá no dia 25, já tem algumas coisas muito, muito interessantes rodando e, assim, e a gente continua enxergando uma possibilidade muito grande de melhora de margem e experiência do paciente, que são duas coisas que, assim, elas têm peso iguais na nossa área de decisão. A gente não está procurando simplesmente economizar dinheiro, a gente quer, ao mesmo tempo, economizar dinheiro e melhorar muito a experiência do paciente. Por isso que a gente ainda não fez o rollout de tudo isso, porque a gente está efetivamente bastante
focado em fazer essas duas coisas acontecerem juntas, tá? Mas aí eu convido todo mundo de novo para ir lá no dia 25, que a gente vai mostrar já como isso, em que pé que isso está. Inclusive vamos mostrar algumas coisas que já estão funcionando em alguns lugares que são até assim, revolucionárias em relação a como as coisas funcionam hoje, tá? Mas assim, o que eu posso te dizer é que tem muito, muito pouco do ganho já capturado, tá? 2019 a gente capturou muito pouco, mas a gente trabalhou muito internamente para botar as tecnologias e o processo de pé para efetivamente começar a escalar isso a partir de 20. Tá ótimo, super claro. Obrigada.